Em agosto do ano passado, eu estava na madrugada do 39º dia de um destes jejuns. Eu tive uma experiência marcante, inesquecível. Eu acordo de madrugada, com vontade de ir ao banheiro, coisa que eu não gosto quando aconteça. Depois de uma certa hora eu já vou parando de beber água, porque eu não gosto que nada atrapalhe o sono. Mas o sono do final do jejum, é só quem fez para a gente explicar. Eu ainda jejuo, faço jejuns prolongados, treinando bastante. Então a queima calórica é muito alta. E no fim parece que o corpo está no modo de defesa. Ele está lutando para salvar energia, para recuperar, né, o cansaço. E o sono é um negócio assim maravilhoso, é pouco. Então quando eu acordo com vontade de ir no banheiro, eu penso comigo mesmo: tomara que não atrapalhe meu sono. Vou ao banheiro. Quando eu volto do banheiro, eu não estou mais preocupado se vai atrapalhar o sono, porque eu estou tão atordoado de sono, é um sono tão profundo, que agora a minha preocupação é outra. Eu estava com 50 anos de idade, estamos falando de um ano atrás, agora estou com 51, e eu nunca lembro de ter pensado isso na vida. Mas agora a minha preocupação é: será que existe algum risco de eu dormir andando antes de chegar na cama? Sério, porque eu estava tão atordoado, era um sono tão profundo, que minha preocupação não é mais vai atrapalhar o sono. Meu medo era só que eu não caia andando. E não dá para explicar como que estava o sono para eu chegar nesse ponto. Então quando eu cheguei, encostei a cabeça no travesseiro, eu pensei, 3 segundos eu apago. Eu estava feliz que não ia perder o sono. Quando eu encostei a cabeça no travesseiro, algo dentro de mim, parecia só uma autossugestão, não tinha nada extraordinário, não parecia nada místico, espiritual. Parecia só um sentimento ou um pensamento: por que você não ora um pouco? Eu pensei, eu não quero orar, eu quero dormir. Seja alguém misericórdia, eu não gosto de orar. Falei, criatura, 40 dias jejuando e orando de dia, à noite eu queria dormir. Mas quando eu penso eu não quero orar, eu digo, se eu não quero orar, isso não é de mim. Não pode ser uma autossugestão, porque eu quero dormir. Se não vem de mim, então automaticamente, por eliminatório, eu jogo. Será que pode estar vindo do plano espiritual? Aí eu penso, se é do plano espiritual, vamos continuar a eliminatória. Certeza que não é do diabo. Ele não é doido de me chamar para orar. Ele não faria isso. Então, se não é de mim e nem do diabo, aí por eliminatória, não por nenhum convencimento, eu me pergunto, poderia ser um convite de Deus? Mas pastor, era muito convincente? Não, era nada convincente. Não era forte, não era espetacular, não era barulhento, não parecia ser voz de Deus. Mas aí quando eu raciocino isso, ainda que atordoado de sono, eu penso, mas se não for de Deus? Eu penso, se não for de Deus, o que eu vou perder é um deleite inferior. Mas se for Deus, e eu não atender, eu vou perder um deleite superior. Eu olho para um lado, para o outro, penso, e falei, se é para arriscar, que seja o deleite inferior. Vou orar. E aí, atordoado de sono, sem muita empolgação, eu começo a oração e já me arrependo da primeira frase. Eu não sei quem já acompanhou isso em vigília. Você vê uns irmãos orando que você fala, está dormindo, porque não está falando nada com nada. Eu estava do lado de um, ele, oh meu Deus, que o Senhor te abençoe. Eu falei, como é que é? Ele, hã? Tipo assim, nem ele sabia o que ele estava falando. Eu comecei quase que nesse nível, não estava para tanto. Mas eu comecei assim, sem empolgação, falei, Senhor, muito obrigado por mais um jejum que está terminando. Aí eu penso, o que eu estou agradecendo? Que Ele me sustentou até aqui ou que aleluia vai terminar? Tipo, como se fosse algo ruim. E eu mesmo fico com vergonha, tipo assim, puxa, parece que eu formulei tudo errado. Só que porque eu pensei no assunto do jejum, eu me lembro de algo. Minha mulher e meus 2 filhos estavam me acompanhando no jejum. E eu penso, não é comum você ter gente jejuando 40 dias, mas a família inteira. Aí eu penso, mas não foi só eles. Vários dos pastores e líderes estavam me acompanhando, era um grupo grande. E eu falo para Deus, eu nem chamei ninguém. Eu estou grato pela família principalmente me acompanhar. Mas eu comento com Deus, eu nem chamei ninguém. Quando eu falo, eu nem chamei ninguém. Dessa vez eu ouvi Deus falar. O Espírito Santo disse, quem chamou fui eu. Eu quero te dizer algo.
Há um chamado vindo dos céus nesse tempo e para essa geração. Mas quando ele disse quem chamou fui eu. Ah, meu amigo, foi como se alguém lá em cima apertasse o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma maneira que eu não consigo te explicar. Eu nunca tinha experimentado nada igual. No dia seguinte, eu chamo minha esposa e digo: meu amor, você sabe que não há ninguém que eu ame mais do que você nessa terra. Ela: aleluia. Eu falei: mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela falou: aleluia. Eu falei: mas ontem tu perdeu feio, mulher. Mas você ficou tão longe, tão longe. Ela já começou a rir e falou: o que aconteceu ontem? Eu falei: Deus entrou no quarto. Ela falou: para agora, nem continua a história. Chamou Israel e falou: você tem que ouvir. Eu contei para os dois o que aconteceu. Israel olha para mim e fala: pai, a Alice também tem que ouvir. Ela está jejuando junto. Liguei para ela, era a única que estava morando fora. E falei: filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela: pai do céu, você viu Deus? Falei: graças a Deus que não. E ela: como graças a Deus que não? Falei: filha, não consigo te explicar como algo tão prazeroso, tão deleitoso, pode ser tão assombroso. Assustador é pouco. Não era um medo ruim, mas era um temor e uma reverência da percepção daquela grandeza, daquela majestade. Mas eu nunca senti tanto prazer na minha vida. Eu falei: filho, eu fechei meus olhos com toda a força. Eu cobri com a mão, além de fechar os olhos. Porque eu pensei: o quarto está escuro, mas ele é luz. Se ele aparecer, não adianta estar no escuro. Eu falei, eu me joguei no chão, com a cara no chão, cobrindo ainda meus olhos, com medo de ver algo. Mas eu fui tomar de um deleite. E parece que nunca antes eu cheguei tão perto de entender o Salmo 16:11. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua destra, há delícias perpétuas. Ele não fala dessa alegria como fosse um sentimento etéreo, vago, subjetivo. Ele traduz isso numa linguagem de deleites. E não existe palavra no vocabulário humano que possa explicar esse nível de deleite. Deleite. Eu chorava, eu ria, eu falava em línguas, eu ficava quieto. Tinha hora que eu pensava: só vou ficar aqui respirando, curtindo isso. E de repente eu começo a perceber a razão pela qual, não estou dizendo que você tem que fazer o que eu tenho feito, 40 dias de jejum, mas eu começo a perceber a razão pela qual há um chamado de Deus para que a gente entre cada vez mais forte no lugar da abstinência. Poucas coisas têm o poder de mostrar o quão impotentes são as coisas naturais para nos preencherem e nos realizarem. Quem jejua com frequência ou regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Você olha para o dinheiro e entende que a única função dele é ser servo e não senhor. Perde a importância. O coração fica blindado contra a ofensa. É impressionante como você deixa de pensar tanto em si. Quem costuma jejuar, a gente diz que o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. Centro de gravidade do céu puxa para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Mas sabe, vou repetir, não tem a ver com mérito, tem a ver com percepção, para que vocês compreendessem. E para mim, nos últimos anos, tem sido maravilhoso, não apenas as experiências, mas o lugar de percepção.